Bom dia, turma! Hoje vamos dar continuidade às nossas atividades de inglês. E hoje nós vamos continuar ainda no capítulo 5, onde tem o título Climate Matters. Nesse capítulo, como eu já falei para vocês, ele vai falar um pouco sobre esse desarranjo que há na natureza com relação à intervenção humana, certo? Ou seja, o que o homem causa na natureza. E aí, ainda falando sobre isso, não só o homem, mas também existem fatores, ocorrem muitas vezes algo que são pontos naturais que acontecem, porém tem uma definição, ou seja, o homem, ele por baixo, ele consegue ocasionar tudo isso. E aí, na página 58, no Reading, que tem como título Extreme Weather, nós vamos falar um pouco sobre essas temperaturas extremas, ou seja, o que pode ocasionar uma temperatura muito alta ou o que pode ocasionar uma temperatura muito baixa. Então, de acordo com esses exemplos que nós vamos ver aí, é de acordo com a temperatura que acontece com relação aos danos que causam à natureza. E aí, nas imagens, nós vemos snowstorms, que são as tempestades de neves, wildfire, que são as queimadas, e towns under water, que são as cidades inundadas de água. Tem essas três imagens e logo ao lado tem falando um pouco sobre cada uma delas. Na primeira diz assim: Several homes were destroyed recently due to wildfires on Spain's coast this south. Thousands of people were evacuated. The authorities say the fires were caused by recent heat wave along the road. It has not rained in the area for over 2 months, and local temperatures have been very high. Então, observamos que aqui vai esses três papers, ou seja, esses três notícias de jornais, vai falar um pouco sobre o extreme weather. E cada uma delas vocês vão associar às imagens, certo? Aqui eu falei sobre uma dessas imagens e lá no finalzinho ele diz que a temperatura está muito elevada. Então, qual dessas imagens você acha que vai estar, que esse jornal, ou seja, essa parte desse jornal vai estar falando? No segundo diz assim: Thousands of people were rescued from their homes by boat last night after violent storms caused extensive floods in central Mexico. Rivers burst their banks and flooded town centers. Local police were assisted by the army. Então, esse aqui já vai falar um pouco sobre os rios, ou seja, o que ocasiona as cidades inundadas. Por que será que as cidades inundam? Ou seja, muitas nascentes de rios, elas são... o homem, ele interfere nas nascentes de rios e aí acontece muito o quê? A inundação. Não acontece a passagem dessa água e aí a água se aglomera em um só lugar. Assim como também jogar lixo em bueiros. Todos esses pontos que eu estou falando é com relação à intervenção humana na natureza. E o terceiro diz assim: Roads in Alaska were closed yesterday, were isolated after heavy snowfalls. Hundreds of people were trapped in their cars in freezing temperatures, and the emergency service could not reach them. A number of people were taken to hospital by helicopter. Nesse caso aqui, nós estamos falando de baixas temperaturas, o que pode ocasionar. Então, observando esses três papers, ou seja, esses três extratos de um jornal, vocês irão associar eles às imagens, certo? E na questão 2, vocês irão responder as questões de acordo com esses papers, como por exemplo, Where were the wildfires? Então, na letra A diz assim, onde aconteceu as queimadas? Então, você vai lá onde tem o extrato, ou seja, onde tem a parte do jornal, e vai ver qual foi o local que aconteceu isso. E assim vocês vão responder até a letra F.
Na questão 3, vocês irão relacionar a primeira coluna com a segunda, de acordo com os adjetivos, e aqui são o que o homem vem causando à natureza, certo? Na primeira coluna tem os adjetivos, na primeira coluna tem as palavras, ou seja, e na segunda tem o que pode ocasionar, ou seja, esses adjetivos que estão na primeira coluna são de acordo com a segunda coluna, ou seja, quais são esses eventos que causam esses tipos de adjetivos que estão na primeira coluna. Isso na página 58. Na página 59, no writing, diz assim, The Snowstorm, que são as tempestades de neve. Vocês irão completar, certo? Esse extrato de jornal aqui ao lado, ó, nessa questão, vocês irão completar esse extrato de jornal aqui do lado, de acordo com essas frases, essas palavras que estão no quadro. No lesson, vocês irão escutar o áudio e responder as questões 2, 3 e 4, certo? Na questão 1, é uma questão pede para que vocês façam em pares. Porém, como estamos distanciados, cada um vai fazer o que você acha, o que você pensa. Por exemplo, What do you think happens? De acordo com essas imagens. How does the person feel? Certo? E aí, vocês vão escutar na questão 2 esse áudio. Na questão 3 também, pedindo para marcar as figuras que mostram o que Jim estava fazendo durante o desastre, o que ele encontrou. E na questão 3, marcar T se for true ou F se for false, certo? Então, pessoal, essas são as atividades dessa semana. Continuando o nosso assunto, falando sobre os desastres que acontecem na natureza. Tais desastres acontecem por intervenção humana, certo? O homem, ele é o primordial para que tudo isso aconteça. Também existem aqueles desastres que acontecem naturalmente. Porém, esses que acontecem naturalmente, eles passam milhares e milhares de anos para acontecer, ou seja, para repetir o que tem acontecido. Mas a maioria deles são pela intervenção humana. E isso nos deixa muito preocupado, porque para gerações futuras que vêm, certo? Então, temos que fazer a nossa parte, seja jogando um papelzinho de bala no chão, certo? Seja plantando uma árvore. Então, fazemos a nossa parte, estamos contribuindo para um mundo melhor, certo? O desmatamento é um dos ícones também que vem desativando muitas espécies da natureza, como a extinção de algumas espécies de plantas, de animais também. Então, cabe a cada um de nós fazermos nossa parte e também nos informarmos, ou seja, sabermos sobre esses desastres que acontecem a cada dia no nosso país e também no mundo inteiro. Então, pessoal, essa é a nossa atividade. Vocês façam, me mandam uma foto pelo e-mail, certo? Qualquer dúvida, manda mensagem. Beijos, até a próxima aula.